Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Jorge Caquete Raulino e hoje trago para vocês esse vídeo referente aos avanços tecnológicos esperados para os motores elétricos agrícolas. Nesse vídeo, os tópicos mais importantes sobre essa temática são o conceito de motores elétricos, suas aplicações na agricultura e os desafios existentes. Para darmos início e entendermos um pouco melhor sobre o tema, é necessário entender o conceito de automação, que, de acordo com a Enaman Sul, a automação no meio rural consiste nos processos operacionais que são monitorados, controlados e executados por meio de máquinas e/ou dispositivos mecânicos, eletrônicos ou computacionais, visando maximizar a capacidade operacional humana, aumentando a produtividade, otimizando o tempo, insumos e capital, e reduzindo perdas no processo, aumentando a qualidade dos produtos, permitindo ainda a melhoria na qualidade de vida e do trabalhador rural. Agora, sobre o conceito de motor elétrico, é que ele é uma máquina destinada a transformar a energia elétrica em energia mecânica. A classificação geral mais simples deles tem a seguinte subdivisão. São os motores de corrente contínua, que são de custos mais elevados, necessitam de fonte de corrente contínua ou dispositivos que convertam corrente alternada em corrente contínua, funcionam como velocidade ajustável e entre ambos limites. Já os motores de corrente alternada são de custos mais baixos, a distribuição da eletricidade normalmente é feita em corrente alternada, construção simples, grande versatilidade de adaptação às cargas dos mais diversos tipos, bons rendimentos, facilidade de transporte, limpeza e simplicidade de comando. Os motores especiais são motores universais, de passo e servomotores. Eles são pequenos e eles podem funcionar tanto em corrente contínua como em corrente alternada. Agora, falando um pouquinho sobre o seu histórico, ele foi desenvolvido ao longo do tempo com contribuições de vários inventores, mas o crédito inicial geralmente vai para o Michael Faraday e para o William Sturgeon, que fizeram descobertas fundamentais no início do século XIX. Em 1821, Faraday demonstrou a conversão de energia elétrica em movimento mecânico, criando o primeiro dispositivo que transformava a eletricidade em rotação, uma base conceitual do motor elétrico moderno. Já em 1832, Sturgeon desenvolveu o primeiro motor elétrico funcional, com melhorias em termos de eficiência e controle. Mais tarde, alguns engenheiros, como Thomas Davenport e Zenobia Graham, eles aperfeiçoaram e comercializaram motores elétricos, tornando-os mais práticos para as aplicações industriais. E por que eles são tão importantes? Porque eles têm desempenhado um papel crucial na modernização da agricultura, substituindo cada vez mais os motores de combustão interna e uma variedade de equipamentos, desde tratores até irrigadores e colheitadeiras. Essa mudança ela tem sido impulsionada por diversos fatores, incluindo avanços tecnológicos, preocupações com a sustentabilidade e regulamentações ambientais mais rígidas. A tecnologia de motores elétricos na agricultura, ela está evoluindo rapidamente, impulsionada por demandas por eficiência energética, automação e sustentabilidade. As tendências mais recentes refletem a incorporação de tecnologias avançadas, que transformam a maneira como os agricultores gerenciam suas operações. Como primeiro exemplo, a gente pode citar os motores elétricos de alta eficiência, que tem motores com certificação IE4 e IE5, que tem padrões de alta eficiência energética, são agora mais comuns, reduzindo o consumo de energia em até 30% em comparações com os motores convencionais. Materiais avançados, por exemplo, o uso de ímãs permanentes e ligas mais leves para aumentar a eficiência e reduzir peso. Controles inteligentes de velocidade, variadores de frequência permitem ajustar a velocidade do motor de acordo com a carga, otimizando o uso da energia. Energias renováveis, muitos desses motores eles podem ser integrados a sistemas que usam energia solar ou eólica, permitindo operações independentes de rede elétrica. Também temos a irrigação com agricultura de precisão, em que sistemas automatizados baseados em IoT, que são motores elétricos conectados a sensores e dispositivos das internet das coisas, para o monitoramento remoto de equipamentos como bombas de irrigação e ventiladores de estufa, análise preditiva, em que dados coletados ajudam a prever falhas em motores e otimizar o uso, e integração com GPS, aplicada em veículos e implementos automatizados, garantindo a precisão em operações como plantio e pulverização.
Na robótica e automação, temos os robôs agrícolas, que são motores elétricos compactos, movem robôs para tarefas como colheita seletiva, desbaste e controle de ervas daninhas. Os drones agrícolas, que são equipados com motores elétricos de alta eficiência. Os drones auxiliam em mapeamento, pulverização de insumos e monitoramento de culturas. E as máquinas autônomas, que são tratores e colheitadeiras elétricas e autônomas, eles estão começando a ser adotados atualmente no mercado, reduzindo a dependência de combustível fóssil e mão de obra. Ainda temos os avanços em controle e monitoramento, em que temos a automação total de sistemas de irrigação, que são motores conectados a estações meteorológicas. Eles ajustam automaticamente os ciclos de irrigação. Controle remoto via aplicativos móveis, em que os agricultores podem ligar, desligar ou ajustar equipamentos elétricos à distância. E os diagnósticos automáticos, que são motores com sensores internos que detectam falhas ou desgaste. As vantagens desse tipo de motor estão na eficiência energética, em que os motores elétricos convertem uma maior porcentagem da energia elétrica consumida em trabalho mecânico. E isso reduz em menor consumo de energia e custos operacionais, reduzindo os gastos para os agricultores. Uma menor emissão de poluentes, que ao contrário dos motores de combustão interna, os motores elétricos não emitem gases de escape nocivos, como o CO2, NOx e partículas finas, e isso contribui para a redução da pegada de carbono da agricultura e melhora a qualidade do ar nas áreas rurais. Eles também operam silenciosamente, eles são mais silenciosos em comparação com seus equivalentes a combustão, e isso pode beneficiar tanto os operadores quanto o ambiente circulante, uma vez que reduz a poluição sonora e proporciona um ambiente de trabalho mais agradável. E ainda, eles têm uma manutenção mais simplificada, que em muitos casos eles exigem menos manutenção do que os motores de combustão, pois têm menos peças móveis e não requerem óleo ou combustível específico. E isso traz em menor tempo de inatividade e custos de manutenção mais baixos para os agricultores. Apesar dos inúmeros benefícios, né, é claro que os motores elétricos existem desafios a ser superados, como a necessidade de infraestrutura de recarga adequada para os veículos elétricos agrícolas e o custo inicial mais elevado de alguns equipamentos eletrificados. No entanto, com o avanço da tecnologia e o aumento do foco na sustentabilidade, espera-se que esses desafios sejam gradualmente mitigados. O futuro da eletrificação rural agrícola é promissor, com previsões indicando um aumento significativo na adoção de motores elétricos em toda a cadeia de valor agrícola. Incentivos governamentais, avanços na capacidade das baterias e a conscientização crescente sobre os benefícios ambientais da eletrificação estão impulsionando essa tendência e tornando-a uma realidade tangível para os agricultores ao redor do mundo. Essas foram as referências utilizadas para fazer esse trabalho. Muito obrigada.